A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero encontrá-los todos bem. É mais um culto de louvor e adoração a Deus. E eu vou dar a orientação de sempre. Você talvez esteja na sua casa ou em um ambiente que não é a igreja mesmo. Então, que você desligue os outros aparelhos, destaque esse tempo para que você possa de fato louvar e adorar o nome do Senhor. Eu queria inicialmente ter um tempo de oração, que você pudesse pedir perdão ao Senhor pelos pecados, colocar sua vida diante dele. E em seguida nós faremos a leitura da palavra, iniciando assim o nosso culto. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Obrigado porque podemos, apesar da distância, oferecer esse culto ao Senhor. Que nesse momento o Senhor aceite o nosso arrependimento de coração e perdoe os nossos pecados, purificando as nossas vidas, para que possamos então cultuá-lo com alegria e com os corações limpos e perdoados pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, em cada leitura bíblica, meditação na palavra, canções e orações. Obrigado, ó Deus, pela tua presença conosco. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de ler o Salmo de número 145. Salmo 145. Se você quiser abrir sua Bíblia ou apenas acompanhar a leitura aqui. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Quero enfatizar o verso que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. De maneira breve, quero que você traga à memória a certeza que a fé nos dá de que o Senhor está próximo, e Ele não está afastado, ausente, muito menos distante das nossas angústias, do nosso sofrimento, da nossa tristeza. Então, por isso que nesse dia, nesse culto, você possa invocar o Senhor, porque Ele está perto. E invoque em verdade, como diz o texto bíblico, e que hoje a gente possa se aproximar ainda mais do nosso Senhor, porque perto Ele está quando o invocamos em verdade. Vamos orar mais uma vez, e em seguida nós louvaremos com música, porque Ele é digno de ser louvado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos garante que Tu és magnífico, Tu és grande, grandioso, majestoso, Senhor, e porque apesar de tudo isso, o Senhor está perto daqueles que o invocam em verdade. Louvado seja o Teu nome por isso.
Deus, que de fato possamos aumentar a nossa fé nesse sentido de crer e ter a certeza de que o Senhor está perto, o Senhor está próximo, o Senhor não se ausenta, não se afasta, ao contrário, o Senhor cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, e que possamos invocá-lo em verdade, neste culto, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com música? Seja o nome do Senhor. As próximas canções você pode fazer delas orações. São muito conhecidas e são de fato declarações ao nosso grande Senhor, maravilhoso Deus. Perto quer estar, Senhor.
render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado a alguém. Declare isso. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
teu nome, Pai, porque somente o Senhor é digno de receber o louvor que sai dos nossos lábios, a nossa adoração. E nesse instante, ó Pai, que dedicamos a Ti essas canções, esse momento de adoração, de louvor, de agradecimento ao Teu santo nome, que esses momentos, ó Pai, que essas canções estejam chegando até a Tua presença, no Teu trono de graça, ó Pai, que esteja agradando e alegrando o Teu coração, porque os Teus servos, eles se alegram em estar nesses instantes, dedicando, ó Pai, as suas vidas e a sua inteira adoração àquele que é o Criador, que é o Salvador, que é o nosso Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada instante desse momento que tiramos de culto ao Senhor, que agora durante a pregação o Senhor esteja nos orientando e falando aos nossos corações através da vida do reverendo Francis. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome do teu filho amado Jesus em que oramos. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu gostaria de meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Inclusive hoje iniciamos uma nova série de estudos bíblicos na carta aos Romanos, e não por acaso eu gostaria de meditar em um texto dessa carta paulina. Romanos 8, do 31 ao 39, um dos textos mais lindos e ricos do Novo Testamento, do ponto de vista bíblico-teológico e da fé cristã. Então, Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, se for possível. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse texto lindo que fala ao nosso coração. Que nesse momento agora possamos colocar as nossas preocupações de lado um pouquinho, para que sejamos capazes de refletir e meditar a Tua palavra nesse culto, em nome de Jesus. Amém. A
A temática de hoje, em cima de Romanos 8, 31 a 39, é uma temática que faz todo sentido para cada um de nós. Na quinta-feira tivemos reunião de oração através do Zoom, e é recorrente às quintas, nas reuniões, que nós falemos um pouco das nossas angústias, das nossas preocupações, dos medos, às vezes até um pouco das irritações, das incompreensões. Às vezes a gente entende que são muitas notícias ruins, amigos, conhecidos, pessoas que amamos ou que conhecemos e convivemos por um tempo e que estão lutando contra a enfermidade, contra a Covid principalmente, né? Essa semana eu tive notícias ruins nesse sentido também, de amigo muito mais chegado que irmão, por exemplo. Mas ele está bem, graças a Deus, e continuemos orando. E aí o que nos falta muitas vezes é a certeza de que estamos seguros. Vocês viram que hoje eu iniciei o culto e cantei com a nossa máscara da Igreja Presbiteriana Independente, né? Agora eu estou sem porque eu estou sozinho aqui, ó. Isso é medo? É prudência. Prudência, que é a minha parte. Cuidado de Deus é parte dele. Nós oramos a ele e pedimos o seu cuidado e a sua proteção. E esse texto vem falar de algo que é fundamental: segurança. Segurança, e não é qualquer segurança, é a segurança inabalável. Esse texto de Paulo aos Romanos, os irmãos e irmãs de Roma, é provavelmente o clímax da sua argumentação no livro, apesar de estar no capítulo 8. Às vezes a gente acha que o clímax vai estar só no finalzinho. Interessante que o apóstolo traz uma argumentação linda e poética que virou música, né? A gente podia ter tocado essa música, né? Eu nem pensei nela. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse texto, né? Uma música bíblica totalmente, porque é o texto bíblico cantado. É um texto bastante melódico, harmônico e poético. E Paulo vem falando dessa segurança inabalável, e ele passa por 5 perguntas de maneira retórica. São perguntas retóricas porque ele faz para quem está lendo, para os leitores da carta, para mim, para você hoje, e a gente é que tem que responder. Pergunta retórica é isso: quando eu te faço uma pergunta e digo, olha, é uma pergunta retórica, não é para você sair falando para ninguém, é para você refletir nela, que é o que Paulo faz nessas 5 perguntas. E a primeira delas está no verso 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa primeira pergunta parece engraçada, porque na realidade o inferno todo é contra nós. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece que está mal traduzido, porque o inferno todo é contra nós. Pessoas são contra nós, pessoas que querem o nosso mal. Então a pergunta está errada? Não, talvez a tradução, muito provavelmente. Quando a gente pega a nossa versão aqui em português, a gente precisa lembrar que ela saiu do grego, que é o Novo Testamento, passou para o latim, Bíblia Vulgata, passou para o alemão, passou para o inglês, passou para o português de Portugal e veio para nós. Então a nossa tradução é a tradução da tradução da tradução da tradução da tradução do original. Tem um termo aqui mais para frente, numa outra pergunta e numa afirmação que ele faz, do que somos mais que vencedores, que o termo, traduzindo ao pé da letra, é uma palavra, não uma expressão, mais que vencedores. Na verdade seria, somos hipervencedores, nesse sentido. Mas aí na tradução, mais que vencedores, né? Hipervencedores. E a pergunta talvez fosse melhor assim, ó: se Deus está do nosso lado, se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem é que pode nos deter? Ainda que o inferno todo seja contra nós,
ainda que pessoas sejam contra nós, quem pode nos resistir? Quem pode nos deter? E aí eu me lembro do teólogo John Stott. Se você não leu nada do John Stott, perdeu seu tempo, tem que ler. O mundo, ou seja, a sociedade, né? Quando a gente fala mundo, é sociedade. A carne, a nossa pecaminosidade, não é esse pedaço de carne, é pecaminosidade. Sociedade, pecaminosidade e o diabo podem continuar vindo contra nós, mas eles nunca poderão nos vencer, porque Deus é por nós. Então essa é a ideia da pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que ninguém virá contra nós, é que ainda que o inferno inteiro venha, será derrotado. E eu me lembro de Romanos capítulo 8, verso 28, são versos antes de onde nós iniciamos, do 31, que diz assim, ó, que Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o bem, por nós. Se Deus trabalha, é resultado garantido. Só que aí no verso 32, Paulo faz uma segunda pergunta, e eu já, como são 5, se Deus é por nós, pode vir o inferno inteiro, que não vai poder ser contra nós, mesmo que ele tente, será derrotado. Segunda pergunta, verso 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Esse argumento é fácil, e inclusive eu gostaria de fazer um comentário nesse argumento. O argumento é o seguinte: se Deus deu o seu melhor, o que é o melhor de Deus? Isso, seu Filho, Jesus o Cristo. Se Ele já deu o seu melhor por nós, para passar por aqui, padecer a partir de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, Ele foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se Deus deu o seu melhor, que é Jesus Cristo, seu Filho único, não é? Será que Ele não vai nos dar outras coisas que são menores, se Ele já nos deu o maior e o melhor? Aí é que o comentário que faço é que o melhor de Deus ainda não está por vir. Ele já veio. É Jesus Cristo. Então aquela música, o melhor de Deus está por vir, é heresia bíblica. O melhor já veio. Por isso que a gente não canta ela aqui, que é uma heresia bíblica. Tome nota. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus veio e se chama Jesus o Cristo, o Filho único de Deus, o Deus vivo. Se Ele nos deu o melhor, já deu o melhor, as coisas menores, porque eu creio que você concorda comigo que não tem nada maior ou melhor do que Jesus Cristo, o próprio Filho único de Deus, morrendo na cruz do Calvário em sacrifício por causa dos meus, dos seus pecados. Isso é o melhor de Deus, e Ele veio. Então, as nossas orações, as nossas petições, por questões financeiras, relacionais, enfermidades, todas elas são menores do que o presente maior que Deus poderia nos dar, a graça maior. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos essa graça e Ele nos deu o melhor, Jesus. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele começou nos dando o melhor, se Ele nos deu o maior, certamente nos dará o que é menor. Interessante que às vezes a gente confunde isso. Só vou fechar essa segunda pergunta assim, ó, fazendo uma outra pergunta. Quem entregou Jesus à morte? Quem entregou Jesus à morte? Não foi o Judas por dinheiro. Não foi o Judas por dinheiro, não foi. Não foi o Pilatos que lavou as mãos com medo. Não foi. Não foram os judeus que tinham inveja dele porque ele fazia milagres, prodígios e as pessoas o seguiam. Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo e não foram os judeus pela inveja. Não foram, nenhum deles. Quem entregou Jesus à morte foi o próprio Pai, Deus Pai, e foi por amor, não foi por dinheiro, não foi por medo nem por inveja, não foi por sentimento ruim que Jesus vai à cruz. Jesus vai à cruz pelo mais nobre sentimento, o amor do Pai por nós, e é o amor ágape, é o amor perfeito, o amor que não exige contrapartida, porque a Bíblia diz que aquele que for ao Pai, for ao Senhor, ele jamais lançará fora.
Se Deus é por nós, pode vir o inferno inteiro, ninguém vai ser contra nós. Se Ele nos deu o melhor e maior, que dirá as coisas menores? E terceira pergunta, verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Na cruz do Calvário nós fomos justificados. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, você vai ver que a justiça de Cristo já foi creditada na nossa conta. Ele vai à cruz e nós fomos justificados. Por isso, a expressão muito vale por sua eficácia, a súplica de um justo, não é no sentido de uma pessoa, a súplica de uma pessoa boa, a súplica de uma pessoa perfeita, justa, não, justo de ter sido justificado na cruz do Calvário. Então muito vale por sua eficácia ou por seus efeitos, depende da tradução da sua Bíblia, a súplica daquele que foi justificado na cruz do Calvário, através do sacrifício vicário de Cristo. Então quem vai trazer qualquer condenação contra nós, eleitos de Deus, justificados na cruz do Calvário? Os nossos pecados já foram perdoados e a nossa dívida já foi paga. Ele levou sobre si tudo. Então ninguém vai poder intentar acusação. Ninguém vai poder. Pode vir o melhor promotor, o Ministério Público de onde for. O juiz já decretou, a sentença está dada. Juiz é Deus. Quarta pergunta, verso 34. Quem condenará os eleitos de Deus? A 3, quem que vai fazer alguma acusação contra nós? E a 4, quem condenará os eleitos de Deus? Tem pelo menos 4 razões aí que colocam essas tentativas de condenação daqueles que são eleitos de Deus totalmente sem efeito. A morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, como eu já disse. Depois ele vai e vence a morte ressuscitando. Cristo governa, tem o governo de Cristo, e tem a intercessão de Cristo por nós. Não tem como ser condenado, porque nós já fomos, a nossa sentença já foi dada pelo justo juiz. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Lembra o tema, segurança inabalável. Segurança inabalável. E aí, versos 35 a 39, vem a quinta e última pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nós vivemos uma época na qual muitas coisas parecem querer nos afastar do amor de Cristo. É o nosso medo, é a doença, é a falta de dinheiro, é o problema econômico, é o problema relacional, problema na família, separação, confusão, briga, desentendimento, dor, tristeza, maldade humana. Quanto mais você vê televisão, mais você vai ficar para baixo, hein? Deixa eu te falar. Assista menos televisão, ok? Assista coisas assim, mais superficiais, mais assim, que não vão afetar tanto a sua psique e o seu emocional, como nos últimos dias temos sido afetados. Dependendo do jornal que você assiste, ou da matéria que você lê, você fica depressivo o dia todo. Você fica mal o dia todo. Quem aqui ficou tranquilo, satisfeito e se sentindo bem ao ver repetir com o menino Henry o que aconteceu com a Isabela Nardoni? Alguém ficou satisfeito? Não acredito. Eu não tenho filhos. E eu imagino quem tem. Como que é esse negócio? A gente vê se repetir um negócio que não dá para acreditar que vai repetir, certo? Então é um tipo de acontecimento que não tem a ver necessariamente com o coronavírus, que a gente só fala disso, mas é uma outra maldade humana, é outro resultado da maldade humana. Como que pode um negócio desse? E essas coisas às vezes vão nos afastando de Deus, a gente vai ficando mal. Esses dias eu conversando com um colega, ele dizia, ele serve de Deus e tal, ele dizia, mas é impossível que Deus não vai fazer nada com esse negócio.
Não é possível. Nós temos liberdade, livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, sejam elas boas, sejam as ruins. E aí Paulo vem argumentar que não tem problema, não tem situação, não tem adversidade, olha o texto, não tem acontecimento, pode ser humano, pode ser angelical, nada disso pode nos separar. E ele diz ainda, pelo contrário, em todas as coisas somos mais que vencedores. E essa expressão que eu disse que do grego tinha que ser traduzida para uma palavra e não uma expressão: hipervencedores. A convicção do Paulo, do apóstolo, era tão firme, de uma segurança tão inabalável, que ele diz que nem a crise da morte, nem a crise das desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados, potestades. A palavra potestades aqui no Novo Testamento são os cosmocrators, ou seja, potestades demoníacas do ar. Nem isso, nem tempo presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, ou seja, a noção de espaço, nem qualquer criatura vai poder ser capaz de nos separar do amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Nada. Por isso é uma segurança inabalável. Nós não podemos ser condenados, não podemos ser acusados, porque somos justificados na cruz. Pode vir o inferno inteiro contra nós, que não vai prevalecer, porque Deus é por nós. Agora, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem o maior problema que você estiver passando vai ser possível de separar. Nem o maior problema. Eu não sei a angústia que você está vivendo aí. Cada um de nós vive uma. Algumas pessoas são mais suscetíveis a emocionalmente se abalarem com determinadas circunstâncias, situações e coisas. Pessoas, por exemplo, às vezes de ver alguém passando por dificuldade já passa mal, nem é com ela necessariamente. Isso é uma empatia muito grande, é compaixão. Tem os que não se afetam tanto, mas estão vivenciando essa situação também. E eu quero encerrar essa reflexão de que nada dessas coisas, nem do presente, nem do que virá, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo, com o que o Juan Scal comenta sobre o capítulo 8 de Romanos. Ele diz que o capítulo 8 começa com nenhuma condenação porque estamos em Cristo. E ele termina com nenhuma separação porque também estamos em Cristo. E entre o nenhuma condenação e o nenhuma separação, o começo e o fim, há um profundo vale cheio de conflitos, dores, lutas, que eu e você passamos na nossa vida. A vida é assim. Contudo, diz ele, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória e uma segurança inabalável, porque nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não importa o que acontece entre o início, nenhuma condenação, e o fim, nenhuma separação em Cristo. Não importa os vales, as lutas, as tribulações, os problemas, os perrengues que eu e você tenhamos passado ou estejamos passando. Não importa. O que importa é que a segurança é certa de que estamos caminhando para a salvação eterna. E nada disso, nada, em hipótese alguma, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que essa palavra fique no seu coração hoje. Que Deus te abençoe. Que você não se esqueça da segurança inabalável. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se puder fechar os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que esse texto fique não só no nosso coração, mas na nossa mente. Possamos meditar nele ao longo da semana. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Muito bem. Se você precisa entregar seu dízimo, a sua oferta, você pode procurar o presbítero Célio Júnior. Ele está todo domingo pela manhã na igreja, ou fale com ele e ele vai ver a melhor forma. Não se esqueça das devocionais matinais, que
Quinta-feira temos um estudo sobre espiritualidade gravado. 19 horas, reunião de oração no Zoom. 20 horas, bate-papo jovem. Domingo, a escola bíblica dominical que vinha sendo gravada agora é a partir do aplicativo Zoom. Se você não tem ainda, você precisa baixar esse aplicativo. 10 horas, é só clicar no link que eu envio no grupo e nós podemos estar juntos ao vivo estudando o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Tá bom? Deus abençoe você, sua família, uma ótima semana e na certeza de que somos hiper vencedores em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as eternas consolações estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto.